Então, vamos lá, galera. Eu separei algumas questões do Enem e também do SAS e do Poliado pra gente fazer sobre grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Bora lá. Primeira questão. Com base na lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, o peso de um objeto na superfície de um planeta aproximadamente esférica é diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado do raio desse planeta. A massa do planeta Mercúrio é aproximadamente 1/20 da massa da Terra e seu raio é aproximadamente 2/5 do raio da Terra. Considere um objeto que na superfície da Terra tenha peso π. O peso desse objeto na superfície de Mercúrio será igual a... Então vamos lá. Sempre quando for fazer esse tipo de questão, como é que eu faço? Eu boto, por exemplo, o peso é proporcional a uma constante, certo? E tudo que for diretamente proporcional vai estar em cima aqui. E tudo que for inversamente vai estar aqui embaixo. Vou explicar o porquê. Por exemplo, a massa. Ele diz que a massa é diretamente, então vou botar em cima. Isso aqui é uma constante. O que é uma constante? Esse valor não muda. Ou seja, se eu aumentar o peso, o que vai acontecer com a massa? Ela tem que aumentar também para manter a mesma constante. Ou seja, por isso que é diretamente proporcional. E no caso, inversamente embaixo, ao quadrado do raio, certo? Ou seja, de novo, para manter a mesma constante K, vou tirar isso aqui. Como é que faz pra gente manter a mesma constante K? Se eu aumentar isso aqui, o que eu tenho que fazer com... Por exemplo, eu passei o R pra lá, certo? R ao quadrado. Se eu aumento isso aqui, o que eu tenho que fazer pra ficar com a mesma constante? Abaixar isso aqui, certo? Por isso que é inversamente proporcional. Aí você vai fazendo as questões, você já vai decorando. Diretamente em cima, inversamente embaixo. Bora. Ele diz que diretamente proporcional à massa, inversamente proporcional ao quadrado do raio, certo? Então ele disse que a massa de Mercúrio é igual a 1/20 da massa da Terra. E disse que o raio de Mercúrio é igual a 2/5 o raio da Terra. Então, para a gente saber o peso de Mercúrio, é só a gente jogar na fórmula. O peso de Mercúrio é igual a constante. Só que aí, ele falou que é 1/20 da Terra. A gente já joga em função da massa da Terra. 1/20 da Terra. Sobre 2/5 o raio da Terra ao quadrado. Eu vou fazer direto. 4/25 RT ao quadrado, certo? Vai ficar igual a... Vou botar o K só pra gente acostumar já. 25/100. Essa na Terra. MT sobre RT ao quadrado. Vocês concordam que isso aqui, que é o peso, a gente passa... É isso aqui? É isso mais isso aqui? Então o que Então o peso de Mercúrio é igual... Já vou botar igual 25... Aqui é 80, na verdade. 25/80 sobre o peso... vezes o peso da Terra. Que dá... Qual a resposta? Essa aqui é a resposta. Ele simplificou, então por 5 ia dar 5 e aqui ia dar 16. Então, resposta letra A. Vamos lá, segunda questão. Para contratar 3 máquinas que farão um reparo de vias rurais do município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então ele quer da máquina de 5 anos, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o seguinte. Nós sabemos que o valor pago pela máquina A mais o valor pago pela máquina B mais o valor pago pela máquina C é igual a 31 mil reais, certo? Então, como que nós resolvemos? A gente sabe que o V é proporcional a uma constante de proporcionalidade e vai embaixo a idade de cada máquina, certo? Porque é inversamente proporcional. A gente só substitui. Isso aqui a gente bota em cada um. Por exemplo, vamos lá. A máquina tinha 2 anos, então K/2, mais o K da máquina B, K/3, mais o K/5, que é da máquina C, que é o valor da máquina C.
dá no total 31 mil reais. A gente tem que achar o valor K para achar a constante de proporcionalidade para conseguir achar o valor que cada uma vai receber, certo? Como a gente faz agora? A gente tira o mínimo, fica 30 sobre 2, 15, 15K, 30 sobre 3, 10, 10K, 30 sobre 5, 6K, mais 6K, que é igual a 31 mil, certo? Isso aqui vai dar igual a 31K sobre 30, igual a 31 mil. Pode cortar e cortar. Vai dar, o K vai ficar igual a 3,0000, certo? 30 mil. Como ele pediu o valor do C, o C seria esse aqui. O valor do C seria esse aqui. VC igual a K sobre 5. A gente só substituir. Botar 30 mil sobre 5. VC igual a quanto? 6 mil reais. Então, no caso, o valor pago à máquina com maior uso é 6 mil reais. Letra B. Então, galera, em todas as questões a gente vai fazer desse jeito para responder. Aí, quanto mais questões vocês fizerem, mais fácil vai ficar e mais rápido você vai conseguir responder. Mais agilidade você vai ter nas questões. Próxima questão. A resistência elétrica em rede de um condutor homogêneo é inversamente proporcional à área S de sua secção transversal. O gráfico que representa a variação da resistência R do condutor em função da área S de sua secção transversal é... Essa questão é uma questão que fez todo mundo errar, porque quando a gente fala de grandezas inversamente proporcionais, o gráfico que vai dar é parte de um elipse. É esse aqui, ó. A galera achou que era esse aqui. No caso seria esse. Quando for diretamente proporcional, aí sim essa pode ser uma reta linear. Mas quando for inversamente, vai ser a parte do elipse, assim. Tem que decorar isso. Caso caia de novo. Então ia ficar a letra C. A resistência mecânica S de uma viga em forma de um paralelepípedo retangular é diretamente proporcional à sua largura B. Então já vou botar direto. S é diretamente proporcional à constante, então diretamente proporcional a B e ao quadrado de sua altura T. Então B ao quadrado. Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre... E inversamente embaixo, né? Proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga que coincide com o seu comprimento X sobre X. A constante de proporcionalidade que é chamada de resistência da viga, ok. A expressão que traduz a resistência S dessa viga é... A gente só achar um valor que se pareça com esse aqui. Que é BD ao quadrado sobre X. Aí ele falou que é ao quadrado da distância, né? Então letra A. Outra questão, no mesmo modelo do Enem. Pedro ganhou 360 mil reais em uma loteria federal e resolveu dividir integralmente o prêmio entre os seus 3 filhos, Ana, Renata e Carlos, de forma que cada um receba uma quantia que seja inversamente proporcional às suas idades. Sabendo que Ana tem 4 anos, Renato 5 anos e Carlos 20 anos. Eles receberão respectivamente. Então vamos lá. Tem o valor de que Ana vai receber, mais o valor de Renato, mais o valor de Carlos, dá 360 mil reais. Certo? Ele diz que o V é inversamente proporcional à idade. Mesma coisa, ó, caiu no Enem, outro Enem, caiu a mesma coisa. Então vamos lá, calcular de cada um, certo? Vou calcular da Ana, Q sobre 4 anos, mais do Renato, Q sobre 5, mais do Carlos, Q sobre 20, é igual a 360 mil reais. Tira o mínimo, vai ficar 5K mais 5K mais 4K mais K. É igual a 360 mil, certo? Então, 10K sobre 20 é igual a 360 mil. Pode cortar e cortar, sobe 2 multiplicando, vai dar 72 mil. A constante K. Ele quer cada um, certo? Se eu já achei que a constante K é 72 mil, agora é só substituir. Então, vamos começar por Ana. Ana é K sobre 4, valor de Ana. K sobre 4. Então, o V de Ana será igual a 72 mil sobre 4. Que dá 18 mil no caso. Só que aqui a gente errou, a gente faltou botar 720 mil, porque aqui tem que aumentar um zero. Então Ana ganhou 180 mil. Já tem resposta? Não. Então vamos fazer o do
Renato. V do Renato é igual a... Qual que é o valor? K sobre 5. K sobre 5. Vou fazer embaixo. V do Renato é igual... O K é 72.720.000 sobre 5, que é igual a 140.000. Então, letra D. Viu? Só jogar na fórmula, galera. Vocês respondem. Tranquilinho. Então, galera, peguei uma questão, uma resolução do professor Caju, porque ele explica de forma bem detalhada essa matéria e aí vai ajudar a gente a resolver as outras questões que virão. Bora lá. É uma questão onde a gente vai aprender. Vamos lá para a questão 166, que é uma questão onde a gente vai aprender a transformar uma proporcionalidade em uma fórmula matemática. É bem legal essa técnica e essa questão é bem bonitinha também. Para a construção de isolamento acústico numa parede, cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que, se a fonte sonora que está emitindo o som estiver a uma distância de 3 metros da parede, o custo é de R$500 para fazer esse isolamento acústico. Então eu fiz um desenho aqui para representar a situação denunciada. A gente tem uma parede, essa parede tem uma certa espessura, que não foi dado nesse momento, né? Só foi dado a área dessa parede, então são 9 metros quadrados de parede com uma espessura E. Se nós estivermos a 3 metros de distância dessa parede, com uma fonte sonora, um alto-falante aqui, para que essa parede consiga isolar esse som, ou seja, o som não passe, a gente vai gastar R$500. Beleza? Guardamos essas informações, vamos continuar lendo aqui. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Então, essa informação é mega importante, vamos discutir ela. A espessura que a gente chamou de E é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como é que a gente transforma essa frase aqui, que está no português, para a matemática? A gente tem que colocar as incógnitas, colocar sinais matemáticos e assim por diante, né? Então, olha só, a gente já tem uma incógnita que eu coloquei aqui, ó. O E representa a espessura. Então, essa frase preta aqui, ó, está dizendo que a espessura é inversamente proporcional. Sempre que a gente fala de proporcionalidade, a gente pode usar o símbolo que é um tio, assim, ó. Então eu estou dizendo que a espessura é proporcional a alguma coisa. Só que esse cara, ele não é diretamente proporcional, é inversamente. Então eu sei que a espessura, ela é proporcional ao inverso de alguma coisa. Então o inverso é 1 sobre essa alguma coisa. Que coisa é essa? É o quadrado da distância. Então essa distância aqui vamos chamar de d ao quadrado. Então essa frase que está sublinhada em preto está representada matematicamente aqui, ó. A espessura é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Ou inversamente proporcional, é a mesma coisa, né? Proporcional ao inverso ou inversamente proporcional é a mesma coisa. Beleza, transformei em matemática aqui. Agora tem mais coisa aqui que eu vou colocar de azul. Agora é o custo. O custo é diretamente proporcional ao volume do material de revestimento. Então eu vou pegar essa frase azulzinha aqui e vou transformar na matemática aqui embaixo. Vamos lá, ó. O custo. Vou chamar o custo de C. Então o custo é proporcional. Bota o sinal de proporcional aqui. Se é proporcional diretamente, então eu não coloco 1 sobre. 1 sobre é inverso, né? Então é diretamente proporcional ao volume. Eu escrevo isso aqui, ó. Traduzir o português para a matemática. Vamos continuar lendo, ó. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metro quadrado, situada D metros, a gente já usou a letra D aqui, né? Da fonte sonora é quanto? Então aqui é uma expressão para o custo. Galera, a gente ainda não tem uma expressão aqui, uma equação, uma fórmula, uma igualdade, né? A gente tem uma proporcionalidade. Então a gente vai aprender nessa resolução a transformar essa proporcionalidade em uma fórmula, em uma equação. Então eu vou começar aplicando nessa proporcionalidade aqui, ó, para achar a fórmula da espessura. Galera, a gente faz assim, ó, escreve o E de novo, então o que está do lado esquerdo a gente copia e o que está do lado direito a gente copia também. Daí a gente transforma o sinal de proporcionalidade em uma igualdade. Bom, até agora, muito simples, né? Mas galera, é bem simples assim. Só que só está faltando um negócio aqui. Para nós transformarmos uma proporcionalidade em igualdade, nós temos que utilizar uma constante de proporcionalidade. Por isso que eu deixei esse espaço aqui. Então a espessura é igual a uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de K1, que a gente vai precisar de outra constante aqui, então, para diferenciar, né? Então vai ser uma constante de proporcionalidade multiplicado por esse cara. Então essa é a fórmula da espessura, onde o K1 é a constante de proporcionalidade. Agora que eu já tenho essa fórmula, eu vou achar a fórmula do custo. O custo é proporcional ao volume. Galera, só que o volume, como é que a gente calcula o volume dessa parede aqui, ó? Essa parede, ela pode ser representada por um paralelepípedo reto-retângulo. Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Não é área da base vezes altura? Então a área da base, que é essa área aqui, a gente chamou de A, vezes a altura. Galera, a altura aqui a gente chamou de E, que é a espessura. Então o volume é dado por isso aqui, ó. Então o custo é proporcional ao volume, a gente pode escrever que o custo é proporcional a A vezes E. É a mesma coisa, porque o volume é A vezes E. Agora eu vou transformar isso aqui numa equação. Mesma coisa, ó. Copio o lado esquerdo, copio o lado direito. Boto o sinal de igual e coloco a constante de proporcionalidade multiplicando. Agora é K2, porque tem que ser uma constante diferente. Não é a mesma porque são duas proporcionalidades diferentes. E o que define a proporcionalidade é a constante. Beleza, agora eu tenho aqui uma fórmula do custo. Mas galera, eu tenho uma fórmula do custo que envolve a espessura e tem uma espessura aqui, ó. Então eu vou botar essa fórmula aqui dentro.
O E vai ser, galera, K1 vezes 1 sobre D ao quadrado, multiplica o K1 vezes 1, né? Vai ficar K1 sobre D ao quadrado. Então vamos arrumar um pouquinho essa fórmula, né, pra ficar mais bonitinha. Como eu tenho esse cara multiplicando por esse, eu posso inverter a ordem das multiplicações aqui. E essa divisão que está só aqui, ó, ela também pode se estender para todo o restante, não pode? Porque, ó, K2 é a mesma coisa que K2 sobre 1. O A é a mesma coisa que A sobre 1. Então, multiplicar essas frações, eu vou multiplicar todo mundo em cima, multiplicar todo mundo embaixo. Então, vou só alterar a ordem aqui, ó. Vou botar o K1 lá na frente. Vai ficar K1 vezes, eu vou botar o K2 vezes o A. Tudo isso dividido por D ao quadrado. Agora, só falta eu descobrir quanto vale esse cara aqui, ó. Se eu descobrir essa constante, ó, porque eu tenho constante vezes constante, vai dar uma constante também. Se eu descobrir esse cara, eu já acho a fórmula. E como é que eu vou descobrir esse cara aqui? Galera, o enunciado nos deu um valor para nós aplicarmos a fórmula. Então eu vou aplicar esse valorzinho aqui na nossa fórmula e a gente vai descobrir o valor de K1 vezes K2. Olha só, o custo aqui no exemplo é R$500. Isso é igual a K1 vezes K2 vezes a área, no caso aqui a área é 9, dividido por D ao quadrado. D ao quadrado é 3, 3 ao quadrado. Olha que interessante, ó. 3 ao quadrado é 9, corta com 9 aqui. Descobrimos então que K1 vezes K2, que é o que a gente estava procurando, ó, não tem mais ninguém aqui, é igual a 500. Então a fórmula, a gente matou, ó. O custo é dado, K1 vezes K2 é 500 vezes A sobre D ao quadrado. Isso está exatamente aqui, ó, na letra bravo. Gabarito, letra bravo. Então, galera, eu vou fazer agora de uma forma mais rápida. Então, vamos lá. Ele disse que o custo é diretamente proporcional ao volume, certo? E ele disse que a espessura é inversamente proporcional à distância, ou seja, ao quadrado da distância, d ao quadrado, certo? Aí você concorda que o volume é a área vezes a espessura. Então, a gente substituindo ia ficar a área, o K, a área vezes a espessura. E essa espessura é esse valor aqui, 1 sobre D. Então, ia ficar o seguinte, custo é igual a K, área vezes sobre D ao quadrado, certo? Esse aqui ia ficar a nossa questão. Aí, agora, o que a gente faz? A gente pega o valor e substitui no que ele deu para achar a constante K, certo? Que no caso, seria o custo, ele falou que é R$500, que é igual, vou botar igual, porque a gente já tá achando o valor de K. Igual, qual que é a área que ele falou? 9, não é? 9 para 9 metros quadrados. Sobre a distância ao quadrado, sobre 9, ou seja, ia cortar e cortar. O K ia ficar 500, por isso que ia ficar C igual a 500 vezes área sobre D ao quadrado, que é a resposta letra B. Certinho, galera? Essa questão é extremamente difícil, porque a gente envolveu duas constantes de proporcionalidade e nunca tinha caído no Enem assim. Porque geralmente são questões mais fáceis quando a gente faz tipo, para botar inversa e direta. Mas desse jeito foi bem complicado e pode cair outro modelo desse jeito. Por isso que é importante a gente tentar entender. Próxima questão. Os pneus estão entre os itens mais importantes para a segurança de um carro. Segundo revendedores especializados, o desgaste do pneu em um trajeto é diretamente, vou botar, desgaste em um trajeto é diretamente proporcional ao número de voltas, vou botar o K, a constante de proporcionalidade, ao número de voltas que ele efetua em contato com o solo sem derrapar durante esse trajeto, sendo que a constante de proporcionalidade K já botou, depende do material empregado na sua fabricação. Ok. O proprietário de um carro cujo diâmetro do pneu mede L, então, diâmetro mede L, metros, conforme indicado na imagem, pretende obter uma expressão que forneça uma estimativa para a medida do desgaste desse pneu ao longo de uma viagem de X quilômetros. Para efeitos dos cálculos, considerou o diâmetro do pneu sendo L, independentemente da extensão do trajeto. O valor de D é dado pela expressão. O valor de D é diretamente proporcional ao número de voltas que o pneu dá, certo? Considerando o pneu, qual que é o comprimento dele? O comprimento do pneu é igual a 2πr, certo? A cada volta, então, ele anda quanto? Ele dá uma volta. A cada volta do pneu, ele anda 2πr. E já que o D é L, então o R tem que ser metade. Então é L sobre 2. Então eu já vou passar. O comprimento do pneu é 2π L sobre 2. Pode cortar, fica πl, o comprimento do pneu. Você concorda que o número de voltas que o pneu dá equivale a o quilômetro percorrido, que é x, sobre o comprimento dele, que é πl. Concorda? Vamos supor, se ele andou 10 metros e o comprimento do pneu é 2 metros, quantas voltas que ele deu? 5. Por isso que fica essa expressão, número de voltas igual a 10 sobre 2, ia dar 5 só. Só para dar 5 voltas que ele ia dar, só para dar um exemplo. Agora é o seguinte, partindo disso, o que a gente faz?
a gente bota e substitui aqui, certo? Então, vou apagar. D é igual a K x sobre πl. Só que no caso, aqui estava em metro e aqui estava em quilômetro. Então, passando o quilômetro para metro, a gente tem que multiplicar por 1000, certo? Então ficaria D igual a K 100x sobre πl. Então daria letra B. Essa aqui. Questão um pouco complicada também. Outra questão. A relação de Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico de um fluido... Então vamos lá, vou botar módulo volumétrico de módulo. É diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então V ao quadrado do som em metro por segundo e a sua densidade, vezes densidade em quilograma por metro cúbico, com uma constante de proporcionalidade adimensional. Então vou botar constante aqui, certo? Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é... Então vamos lá. O módulo volumétrico é igual a constante K, que é adimensional. A velocidade, o que ele falou? É metro por segundo, certo? Então metro por segundo. Só que ele falou que é ao quadrado, então tem que levar ao quadrado. Vezes a densidade. A densidade é o quê? Densidade é massa sobre volume. E ele já deu lá, que seria quilograma por metro cúbico. A terceira, que é a dimensão de volume. Como é que a gente faz essa questão? Ia ficar m ao quadrado, vezes K sobre S ao quadrado, vezes metro ao terceiro. Vou fazer desse jeito. M vezes K, quilograma, sobre S vezes S, vezes M, vezes M, vezes M. O que a gente pode fazer? Cortar o metro. Então, eu vou passar para cá. Ficaria M igual a quilo S ao quadrado por metro, certo? Só que, o que ele fez aqui? Ele passou para cima o S2 e o M, certo? Como é que faz quando passa para cima? É só você botar menos. Então ia ficar quilo, aqui é quilo. Quilo S menos 2 vezes M menos 1. Ficaria a letra B, essa aqui, né? Questãozinha legal. Então, galera, essa é outra questão. Um modelo de questão para fazer grandezas proporcionais que envolve mais de uma constante de proporcionalidade, super legal e pode ter muita chance de cair de novo. Foi difícil, eu não vou fazer porque o Danielzinho já fez na teoria aplicada, mas prestar atenção nesse modelo que pode cair de novo. Vamos lá. Os sócios de uma empresa decidem dividir o lucro de determinado período pelos seus 3 gerentes, de modo que cada um receba uma parte diretamente proporcional ao seu tempo de serviço. Sabendo que o lucro será dividido de 18.500 e que o tempo de serviço de cada um deles é respectivamente 5, 7, 8, podemos afirmar que o mais antigo da empresa receberá e quer saber o que trabalha há 8 anos, certo? Ele diz que é diretamente proporcional. Eu vou ensinar um jeito de fazer mais rápido essa questão, mas só pode usar quando for diretamente proporcional. Primeiro eu vou fazer do jeito normal. Vamos lá. Ele tem o cara A, você concorda que o valor que o cara A vai receber mais o valor do cara B, mais o valor do cara C vai ser igual a 18.500, certo? Que eles vão dividir entre os 3. Como ele disse que é diretamente proporcional, então V vai ser K vezes o tempo de serviço deles, certo? Quando for diretamente é em cima, quando for inversamente é embaixo, lembra disso? Então vamos lá. Vamos calcular para cada um, certo? O primeiro, ele ficou 5 anos, então vai ser 5K. O segundo ficou 7 anos, então vai ser 7K. O terceiro, 8K, que é igual a 18.500, certo? Aí você somando tudo, vai dar 20K igual a 18.500. K igual a 925. Ele quer saber o mais antigo, certo? O mais antigo é esse aqui. Esse é o valor que ele vai receber. Então, 8 vezes 925 é igual a 7.400. Pronto, letra D, a resposta. Quando é diretamente proporcional, a gente pode fazer de outro jeito. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e fazer tipo a divisão. Ele ficou 8 anos sobre o total. Qual que é o total de anos de todo mundo? 20, certo? Do total, qual que é? O total 18.500. Por que não dá certo? Quando é inversamente proporcional a gente fazer isso, a gente somar os valores e pegar a fração de uma parte pelo total. Lembra que caiu anteriormente, já caiu no Enem?
Quando a gente está relacionando grandezas diretamente proporcionais, se a gente botar isso no gráfico, vai ficar assim, ó. É uma reta, é tipo uma função afim, uma reta linear. Já quando é inversamente proporcional, lembra que caiu? É uma parte de uma elipse. Por isso que vai ser diferente, vai dar um valor diferente se eu fizer a mesma coisa. Sacaram? Carla, Luísa e Raquel são as funcionárias que mais venderam no último ano na empresa em que trabalham. Ao final do ano, a chefia liberou um bônus de R$6.000 para ser dividido entre as três de modo diretamente proporcional ao total de vendas de cada uma e inversamente proporcional à quantidade de faltas que cada uma teve, conforme a tabela abaixo. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Então, esse é o modelo que, ao mesmo tempo, tem inversamente e diretamente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer da mesma forma. Carla vai receber um valor, mais o valor da Luísa, mais o valor da Raquel. Vai ser igual a R$6.000, certo? A questão disse que o valor é diretamente proporcional ao total de vendas, então vendas, e inversamente proporcional à quantidade de faltas. Então, a gente bota a quantidade de faltas. Pronto, achamos a equação para fazer. Só fazer isso. Não, é só a gente botar os valores, como é que vai ficar? Primeiro a Carla. Vou botar aqui V da Carla, mais o valor da Luísa, mais o valor da Raquel, é igual a R$6.000, né? Porque elas vão receber. Então, o V da Carla é quanto? É 220. Vou botar assim, 220. E o número de faltas. Aqui é faltas. São duas faltas. Agora da Luísa, 210 sobre 3. Agora K e K. Agora da Raquel, 180 sobre 3 faltas, certo? Que dá igual ao valor de R$6.000. Agora aqui eu posso cortar, vai dar 7. Aqui vai dar 6. E aqui vai dar 11, que é 110. Então vai ficar 110K mais 70K mais 60K igual a 6.000. Isso aqui dá 180, 240K é igual a 6.000. Corta aqui, K dá igual a 25. Então o K vai ser 25, certo? Então, considerando o K 25, a Carla vai ganhar esse valor 110, a Luísa 70K e a Raquel 60K. Eu passei pra cá e deu o valor 2.750, 1.750 e 1.500. Agora a gente vê na resposta. Com base nessas informações, assinala a alternativa correta. Raquel receberá R$250 a menos que Carla. Raquel é essa aqui. Vou botar Raquel, Luísa e Carla. Certo, a letra A. Ela vai ganhar 250 mil, porque a Carla ganha 2.750. Pronto, letra A.